pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o nosso programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já passamos do mês de outubro, o tempo está voando, como dizem por aí, e eu estou aqui novamente para mais uma conversinha com vocês. Vou contar uma coisa para vocês. Sinto muito prazer em realizar esse trabalho. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Porque é feito com bastante carinho e com bastante dedicação. Tudo para vocês, tá? Agora me digam, adivinha? Isso mesmo que vocês estão pensando. Primeira coisa que eu vou falar é sobre protocolo sanitário, né? Pensaram que eu não ia falar isso hoje, né? E aí? Né? Falando sério agora, vocês estão se cuidando? Estão usando máscara, o álcool gel, mantendo o distanciamento social, né? Vocês já estão careca de saber, né? Assim como eu, que é fundamental, né? Que vocês continuem se cuidando, ok? No programa passado conversamos sobre cultura, território e espaço e tivemos a felicidade de contar com o depoimento do professor Arthur, tão lembrado, né? E com a obra do artista Pato, realizado no espaço do Semear. Bom, sabendo que a participação e o acesso à arte e cultura também é um direito do cidadão, né? Vamos continuar também falando sobre outros direitos fundamentais que fazem parte da Declaração de Direitos Humanos, ok? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre trabalho. Isso mesmo, trabalho. Aliás, pensando no programa do dia 11 de outubro, você considerar seu trabalho? Pense nisso. Começaremos então com o artigo da Declaração dos Direitos Humanos que fala sobre trabalho, tá? E é exatamente o artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração para igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social, tá? Me diga, o trabalho tem sido importante em seu desenvolvimento profissional e pessoal e a cultura do seu trabalho? Opa! O trabalho também é um espaço de relações sociais ou não? Olha quanta pergunta aí importante. Você já parou para pensar nisso? Claro que sim, né? Pois toda ação interfere na construção da nossa identidade cultural e cidadã. Além disso, são passíveis de compreensão as diversas manifestações culturais demonstradas no espaço de trabalho, ok? Pois compartilhamos uma diversidade de conhecimentos e vivências, onde a gente trabalha, né, com todas as pessoas. Quando nós nos referimos à diversidade, estamos falando sobre oportunidades, né? Há pessoas negras, brancas, indígenas, quilombolas, pessoas de outras nacionalidades, pessoas com deficiência e por aí vai, tá? Todos esses tem direito, ok? Parece simples, né? Mas existe uma grande diferença no que diz respeito à oportunidade de trabalho. Sabiam disso? Quando comparamos aos diferentes grupos citados.
né? Vou dar um exemplo aí para você. Preste atenção. No Brasil, toda empresa, preste atenção, no Brasil, toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada por lei a ter de 2 a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. É o que prevê o artigo 93 da Lei 8213/91, também conhecida como Lei de Cotas. Apesar de se passarem aproximadamente 30 anos, esta lei ainda não é totalmente cumprida. Um absurdo. O que dificulta a inserção de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Tá? As pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos desafios, ok? Existe, infelizmente, um desconhecimento, né, em relação a essa legislação, né? Isso é péssimo. A falta de oportunidade, ela limita, inclusive, a grande parte das pessoas, o reconhecimento das suas habilidades e competências, tá? Afinal, somos capazes, concorda comigo? Já ouviram falar da cultura no trabalho? É isso mesmo. Até no trabalho existe uma cultura. A cultura do trabalho, também conhecida como cultura organizacional, expressa a personalidade de uma empresa, né? E determina a real identidade do trabalho, uma vez que se constitui um elemento condutor das suas expressões, dos seus passos, das suas decisões, da maneira como encara seus desafios, como interpreta os seus problemas, tá? Além disso, influencia também no modo de agir e pensar das pessoas, né? Nos seus valores, suas crenças, inclusive suas formas de organização. Interessante, né? Veja que o trabalho está intimamente ligado à formação cultural e à nossa identidade, uma vez que nos identificamos mais com algumas atividades do que com outras. Não é mesmo? Olha, pensando aqui, acho que é. Bom, mas além dessa perspectiva cultural do trabalho, como anda o seu planejamento financeiro? Ou seja, controle do seu dinheiro. Vamos conversar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre a organização financeira. Muito importante isso. Como administramos nossos ganhos e nossos gastos. Não é fácil lidar com as contas, tá? Eu sei bem disso, né? Para todos nós aí tá bem difícil. Um dos objetivos do programa de hoje também é alertar sobre a importância de ter aí uma organização financeira na nossa vida, né? Principalmente nesse momento de crise, né? A primeira dica é: não existe segredo, mas planejamento. Isso é muito importante. E como planejar? Pelo mais simples, anotando todos os nossos ganhos e todos os nossos gastos. Tem que anotar, pessoal, verdade. Vou mostrar agora para vocês uma tabela feita no computador, mas calma, não se assuste, né? Caso você não tenha computador em casa ou um celular aí, utilize o caderno e faça essa tabela com lápis mesmo, ok? Vamos ver como podemos iniciar um planejamento financeiro. Agora, vou colocar aqui a tabela para vocês observarem, tá? Então, vamos lá. Observem que na primeira coluna da tabela tem todos os gastos do mês, ok? Observaram? Anotei aí os gastos com alimentação, né? Aluguel, transporte e demais itens aí que fazem parte da rotina mensal de despesas, tá certo? O importante é que não fique faltando nada. Você deve preencher todas as despesas mensais, perfeito? E aí, como vocês podem observar, na segunda coluna serão descritos os valores gastos com cada item citado
na primeira coluna, né? Você vai falar assim, nossa, que difícil, professor, você pode estar pensando aí, né? Mas olha, você pode fazer isso por semana, você pode fazer isso mensalmente, você decide, né? Precisamos pensar aqui na nossa organização financeira, tá bom? Muito bem. Após preencher sua tabela, vamos somar todas as contas e ver o gasto final do mês. E isso, gasto final do mês, nós chamamos de despesas, tá? É muito simples, mas saiba que a maioria das pessoas nunca fizeram isso, tá? Às vezes, mudanças sutis nos nossos hábitos cotidianos, elas mudam substancialmente nossas vidas, tá? Isso, por exemplo, é um hábito positivo que pode mudar muito a sua vida. Somou tudo aí? Com certeza não faltou nada. Agora, após essa soma das despesas, nós vamos subtrair o valor do valor que recebemos, né? O valor que recebemos chama receita, tá? Veja como fica. Então, por exemplo, tudo fictício. Pega um salário mensal no valor de R$ 1.700, né? Então, perceba que os gastos foram R$ 500 para alimentação, 700 com aluguel, 200 com transporte e 100 reais com farmácia. Afinal, né, tem aqueles remedinhos também, né? E não é, né? Com a idade, às vezes também aparecem alguns probleminhas de saúde. Então, são despesas constantes, muitas vezes, né? Agora, subtraia os gastos mensais. Subtrair é tirar, diminuir, né? Então, 1.700 menos 500, menos 700, menos 200, totalizou um gasto mensal de 1.400. Né? Com a renda familiar de 1.700, né? Tirando tudo isso, sobrou R$ 300. Né? Logo você pensaria assim, opa, tenho R$ 300 para gastar esse mês, né? O que será que eu posso comprar, né? Será que é assim, né? E se aparecer aí uma emergência? A gente não sabe. Nós precisamos sempre reservar um valor, tá? Por menor que seja, a gente tem que reservar um valor para essas emergências, né? Quando fazemos um planejamento, é possível até pensar em outras coisas, né? Como aquela lembrancinha para as crianças no Natal, né? E outras pequenas coisas aí que fazem a diferença, né? Então, fica a dica aí de hoje, tá? Agora que analisamos essa simples mudança de hábito, o que vocês acham de colocarmos a mão na massa, né? Vamos lá? Ok. Então, olha só, pensando no que conversamos hoje no programa, pense no que você ganha durante o mês e quanto você gasta com as suas despesas mensais. Anote tudo no seu caderno, ou faça no computador se você tiver oportunidade, no celular, e compare com os seus ganhos, da mesma forma que nós mostramos aqui na tabela de hoje, né? Calcule a diferença entre os ganhos e as despesas. Então eu estou falando de receita, que é ganho, e despesa, né? Para um minuto aí para analisar as suas contas, isso vai fazer toda a diferença, né? E aí, pessoal, compartilhe conosco essa experiência por meio de um vídeo, contando o que você achou dessas dicas e, se possível, nos envie suas anotações, tá? Mas não esqueça de compartilhar tudo isso no nosso e-mail, ejaguarulhos.doep@gmail.com, né? Colocando sempre seu nome, nome da escola e também o ciclo onde você estuda, tá? Isso é muito importante. E planejamento financeiro, gente, é muito importante, né? É muito importante para esse momento que vivemos aí, né? Com uma crise, os preços das coisas estão absurdamente caros, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que elencar prioridades de gasto e fazer isso no papel mesmo, né? Colocar lá as prioridades, né? E até dentro desse planejamento você tem que observar
o que for realmente desnecessário, tem que tirar, tá? Então, vamos colocar somente, dá para eu fazer com isso, eu consigo ficar bem, né? Então, vamos economizar esse dinheiro e guardar uma reserva aí para uma emergência ou para juntar o mínimo que seja, né? De pouco em pouco, você lá na frente você vai ter uma receita um pouquinho melhor e aí você pode usufruir disso, né, de várias formas muito positivas para sua vida, tá? Então, falar de planejamento financeiro é muito importante, não é? Bom, então é isso aí, pessoal. Me alonguei um pouquinho, mas você está aqui comigo e eu fico muito feliz. Conto com você aí para o nosso próximo programa. Fiquem bem, se cuidem. Estou esperando aí essa proposta aí de planejamento financeiro sua, manda para cá para o nosso e-mail que eu vou trazer aí nos nossos próximos programas, tá? Grande abraço para você, fiquem bem e até lá.